Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a administração por objetivos. E a administração por objetivos ela surgiu por volta de 1920, nessa década de 20, né? Por Peter Drucker. E por que ela surgiu, né? Então, vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial foi até 1918. Então, e também em 1920, voltando, né, e comparando com a nossa realidade atual, a gente teve a gripe espanhola, que também foi uma das questões que forçaram um desenvolvimento diferenciado e que a gente teve algumas restrições e também muito comparado com a situação que a gente está vivendo no momento. Então, a partir dessas pressões, né, quando você tem forças externas influenciando, vocês podem ver que agora requer mudanças, né, de todas as formas. Então, a administração por objetivos também surgiu entre meio a uma crise, né? Essa crise pós-guerra e essa crise da gripe espanhola. Então, eles começaram a verificar, né, os empresários, eles começaram a cair as margens de lucro, né? Então, eles tinham umas despesas grandes, então eles começaram a pensar que eles tinham que focar mais nos resultados. Então, precisava ter mais objetivos, né? Preciso atingir esses objetivos. E para isso também, nessa pressão econômica, essa pressão que tinha em relação a todo esse contexto histórico as empresas estavam inseridas, né, pediam que as empresas tivessem que endurecer seus controles. À medida que eu endureço meus controles, eu consigo obter resultados melhores e também, né, ter reduções de despesas, ou seja, eu consigo otimizar mais meus processos. Então, a administração por objetivos, que também é chamada de APO, ela surgiu na busca de tentar equilibrar esses objetivos, mas também tentar aumentar a participação das pessoas nos processos decisórios, tentar descentralizar mais as decisões, porque até agora o que se vinha vendo era uma forma mais autocrática, né? Então, onde tinha um líder e esse comandava, então não tinha uma participação muito grande em relação às decisões. Então, essa busca por equilibrar e buscar objetivos, aumentar a participação das pessoas, né, descentralizar muitas decisões, aumentar esse controle, fazer mais avaliações a respeito daquilo que estamos fazendo para onde queremos chegar. Então, essa administração por objetivos, ela é um método, né, no qual ela serve de base, né, para os novos esquemas de avaliação de desempenho humano. Então, o foco dela é buscar avaliar desempenho, né? Então, avaliar tanto desempenho e também ajudar a fazer com que essas avaliações de desempenho impactem também na remuneração. E essa remuneração passa a ser flexível à medida que você atinge os objetivos, ajuda a atingir as metas. A gente tem uma variância de remuneração, né? Normalmente para maior. Então, para fazer por que fazer isso, né? Por que agregar essa participação do ser humano com essa remuneração mais flexível, essa questão de avaliar desempenho, né? É porque muitas vezes a organização apenas estava pensando em objetivos organizacionais. Muitas vezes isso fazia com que as pessoas que estivessem trabalhando na empresa tivessem objetivos discrepantes e não sabe para onde quer ir, não vai chegar, né? Se eu não sei para onde ir, como que eu vou chegar? Então, tentar compatibilizar tanto objetivos organizacionais quanto objetivos individuais, né? Agregar esses dois objetivos, né? Para que ambas consigam atingir seus objetivos e ter sucesso. Então, a administração por objetivos busca muito, né, em integrar objetivos organizacionais com objetivos individuais. E a administração por objetivos, obviamente, como a gente já se referiu, né, ela busca atingir um objetivo. Então, para que a gente consiga ter sucesso na organização, foi pensado que é necessário ter objetivos. Então, preciso traçar objetivos para que eu possa atingir esses objetivos. Então, a primeira coisa que é feita, né, um planejamento de administração por objetivos, é fixar um objetivo para a empresa, né? Então,
precisamos aumentar nosso lucro, precisamos melhorar nosso controle, vamos implantar alguma ferramenta de avaliação de desempenho. Então, esse é um objetivo global, por exemplo. Então, fixar um objetivo global. Normalmente, esses objetivos, eles são semestrais, anuais, né? Então, visa atingir esses objetivos tanto a curto, médio e longo prazo. Normalmente, são feitos, né, de formas diferentes, né? Tanto curto, médio e longo prazo. Então, a partir desses objetivos, são elaborado o nosso planejamento estratégico. E o que é um planejamento estratégico? Então, eu preciso pensar que eu tenho como se fosse a minha visão de onde eu quero chegar. Então, pensando num exemplo como se fosse o Papaléguas e o Coiote, né, que é um desenho bem conhecido. A princípio, eu acredito que todos conheçam o desenho, né? Então, o Papaléguas, ele tá sempre sendo perseguido pelo coiote. Então, o coiote, ele tem um objetivo, né? Então, ele tem um objetivo e esse objetivo ele elabora o seu planejamento estratégico de que forma, né? Ele tem um objetivo, um sonho, ele quer conseguir a comida. Tanto é que ele pensa sempre no Papaléguas, no prato de comida, né? Ele assando o Papaléguas, entre outras situações. Ele está pensando, então, o planejamento estratégico dele visa o sonho dele, né? A elaboração desse planejamento estratégico visa ele conseguir comida, né? Ele quer a comida. Então, é um sonho dele. Então, esse planejamento estratégico, né? Ele tem o objetivo de conseguir comida, e aí ele elabora o planejamento estratégico, que é aquela visão, né, que ele quer conseguir essa comida. O objetivo é se alimentar, né? O planejamento estratégico é que ele encontrou o Papaléguas e ele vai servir de comida. Então, para ele servir de comida, eu preciso pensar como eu vou conseguir, né, ter essa comida. Então, eu tenho que pensar em uma estratégia, numa ação, né? Então, o objetivo estratégico é conseguir a comida, mas estrategicamente, o que é estratégia? Estratégia, basicamente, é uma ação que eu vou desenvolver para atingir esse objetivo. Então, à medida que eu tenho o objetivo de conseguir comida, eu vou traçar ações para conseguir obter essa comida. Então, normalmente, nesse caso do desenho, ele tem dificuldade de conseguir capturar o Papaléguas. Muitas vezes é porque pode ser que ele tenha muita pressa, ele está errando em algum aspecto nesse planejamento, que ele não está conseguindo atingir o objetivo. Então, pensar nesse sentido, né? Então, eu tenho um objetivo global e eu aí, nesse objetivo global, tenho que pensar em ações a serem realizadas para que eu consiga obter esse objetivo. Então, elaborar esse planejamento estratégico são estabelecer quais são as ações que a gente vai fazer para atingir esse objetivo. À medida em que eu faço um planejamento estratégico, mas é de uma forma global para a empresa como um todo, eu preciso verificar nesses aspectos, essas ações que serão realizadas, elas têm relação com qual departamento da organização dentro desse ano. E vincular, então, fixar objetivos nessas ações, né? A partir dessas ações eu fixo objetivos para essas ações serem realizadas dentro de um departamento. E assim, dentro de um departamento, o departamento tem um maior conhecimento e estabelece o plano tático do departamento. E o que é esse plano tático no departamento? É como colocar a mão na massa realmente. Então, para esses objetivos, essas ações dentro do departamento, o que nós precisamos fazer? Então, é relacionado esse plano de quais ações são necessárias a serem feitas. E aí, esses planos são desdobrados, né, em planos operacionais. E o que são planos operacionais? Ou seja, operacionalmente é aquela galera que coloca a mão na massa. Então, pensando globalmente, o que nós temos que fazer, repasso para o departamento sabe o que ele tem que fazer e vai passar para a galera que está lá
realmente colocando a mão na massa para aquele produto, para aquele serviço ser entregue. Então, essas pessoas vão colocar a mão na massa todas as ações que foram pensadas até o momento aqui. Então, é um ciclo, né? E a partir desse desdobramento e das ações realizadas, é verificado o resultado. Então, verificamos que o resultado das ações implementadas, colocadas em prática, elas foram feitas de uma determinada forma. Então, aqui verifica se o resultado foi alcançado. Então, faz-se uma comparação daquilo que eu gostaria que as ações tivessem sido realizadas com aquilo que a gente realmente conseguiu entregar. Se aquilo que realmente eu consegui entregar é exatamente aquilo que eu gostaria, que eu tinha pensado inicialmente, ótimo, né? Então eu preciso verificar se eu quero melhorar isso ou não, né? Se eu quiser melhorar ou se as ações, né, esse resultado que eu pretendia não foi alcançado da melhor forma, eu preciso reavaliar, revisar meu plano, né, e alterar o que deu errado. Então eu volto lá nos nossos objetivos departamentais, esses objetivos departamentais fazem uma avaliação completa e repassam para fazer essa comparação, né, dos resultados de uma forma global. Então esse ciclo é interminável, né? Então eu vou planejar, eu vou basicamente organizar como eu vou fazer, vou colocar em prática e vou fazer uma revisão, ou melhoro ou mantenho, né? Assim é feito todo esse processo da administração por objetivos. Então é esse um ciclo, né, da administração por objetivos. E é exatamente o que a gente está vendo e vai ver durante a disciplina, né? Então a administração por objetivos é a raiz de todos os processos, né? A gente tem fixado, então a nossa primeira atividade, né? Tínhamos vários itens lá a respeito, né, da gestão do nosso tempo. Então foi realizado o nosso planejamento estratégico de forma individualizada, como que vocês vão fazer isso, né? Você departamentalizou isso de alguma forma para as atividades que você precisa fazer e você está colocando em prática. Depois a gente vai estar verificando se isso deu certo ou não, porque o relatório final da entrega da gestão do seu tempo precisa avaliar os resultados que você atingiu, né? Se esse planejamento que você fez realmente você conseguiu atingir e fazer as ações de acordo com o planejado. Então, para vocês verificarem, né, que inicialmente a gente já usa a administração por objetivos no sentido de fazer o exemplo e fazer o ciclo todo da administração por objetivos. Então, isso vocês já estão colocando a mão na massa, né? Obviamente que a gente vai ver cada elemento, né? Planejamento, né? Esse planejamento, essa organização, a direção e o controle de formas mais específicas e enriquecidas. Os vídeos já estão postados, né? Então, de uma forma mais rica, cada um dos conteúdos será abordado, para vocês entenderem como realmente é feito em um desses pedacinhos para que o resultado sim chegue ao sucesso, né? Então, basicamente, o que vocês vão ver sempre é o que vocês também vão fazer, né? Como uma das atividades da disciplina, é esse relatório e essa checagem do nosso ciclo PDCA. Então, a gente sempre vai estar fazendo o ciclo PDCA. E o que é o ciclo PDCA? Basicamente, é planejar, né, executar, checar e agir. Assim como no exemplo que a gente fez anteriormente, não? Então, eu especifico quais são as ações, o que a gente precisa resolver, executo as ações, checo, faço um monitoramento, meço, né, registro e aí verifico se eu preciso melhorar ou não. Então, esse ciclo é contínuo, né? Então, a gente sempre vai estar vendo ele a partir de agora. Bom, normalmente como que é construído e como que é escolhido objetivos das organizações? Tem alguma prioridade, né? Basicamente, esses objetivos eles são fixados de acordo com cada organização, né? A gente está na administração por objetivos, a gente tem bem correlacionada a teoria da contingência, né? E a teoria da contingência é tudo depende da situação que a empresa está vivendo,
né? E uma empresa é diferente da outra. Então, muitas vezes aquilo que funciona para uma organização não vai funcionar exatamente igual para outra. A gente tem que fazer algumas modificações para que isso passe a acontecer e gere sucesso, né? Então, muitas vezes, se eu replicar o mesmo modelo numa organização para outra, né, normalmente a gente não tem o mesmo sucesso. Um exemplo disso acontece normalmente com... Um exemplo disso é na Toyota, né? Então, tem muitas ferramentas, enfim, né? Muitas teorias que foram criadas por esse viés mais japonês, onde eles têm uma cultura totalmente diferenciada, né? Do que as pessoas... Então, a Ásia tem uma cultura totalmente diferenciada da América. Isso faz com que as ferramentas que muitas vezes eram utilizadas, né, um exemplo na fábrica da Toyota, foram verificadas por americanos e tentaram trazer isso para as fábricas americanas. E muitas vezes exatamente replicar da mesma forma que a Toyota fazia lá não deu certo aqui, porque a cultura é totalmente diferente, né? Então a gente pode ver que isso tudo é uma prioridade, né? Depende muito da organização. Então, cada organização tem elementos e prioridades diferentes e culturas diferentes. Então, tem que ser tudo adaptado e organizado de acordo com cada uma das empresas. Mas aqui, para fixar alguns objetivos, normalmente tem alguns critérios, né, de escolha para objetivos. Então, procurar atividades que têm maior impacto nos resultados, né? Ou também pensar em dados concretos, né? Um objetivo mais mensurável, que eu possa conseguir mensurar ele, o que é, o quanto, quando eu consigo atingir determinado objetivo. Então, objetivos que eu consiga quantificar. Focalizar também objetivos nas atividades, né? Não nas pessoas em si. Então, não especificar que aquela pessoa tem que desenvolver tal atividade, não. É a atividade em si que deve ser desenvolvida por N pessoas. Detalhar, né, cada objetivo e meta também é importante, né? E é extremamente importante na escolha desses objetivos que todo mundo compreenda e entenda quais são os seus objetivos para que sim a gente possa atingir esse resultado. E também é importante, né, que esses objetivos não tenham um limite, né? Então diga assim, ó, não indica quanto deve ser atingido, né, esse objetivo, mas sim como vamos atingir esse objetivo. Então, lá no nosso planejamento estratégico, temos ações e como vamos atingir, né, esses objetivos, como vamos fazer isso, não quanto vamos atingir desse objetivo, né. Claro que também posso especificar isso, né, mas não é exatamente uma limitação só nisso, né, se eu ultrapassar esse limite, melhor ainda, né. Também um objetivo não deve ser tão fácil de ser atingido, mas também ele não pode ser impossível, né? Porque se for fácil de atingir, eu sei que, por exemplo, nosso objetivo esse mês é vender 10 reais. E eu sei que é fácil vender 10 reais. Então, por que eu vou colocar um objetivo, uma meta para vender 10 reais se eu sei que normalmente isso acontece? Vamos colocar que é 20, né? Então, não é impossível, mas ele pode ser difícil de ser atingido, porque é o dobro, né? Então, nesse sentido. Então, e esses objetivos, né, e nesse planejamento estratégico, normalmente ele representa uma tarefa que vai demorar um exercício fiscal da empresa, ou seja, um ano. Né? Mas, obviamente, tem objetivos de curto, médio e longo prazo, mas normalmente o objetivo geral da empresa sempre tende a ser de um ano. E, obviamente, né, o objetivo, qual que é a finalidade da organização em si, né? Eu ter lucro, né? Então, muitos autores dizem que sim, esse é o objetivo final, né? Obter lucro, né? Esse objetivo sim deve remeter a lucro. Então, alguns objetivos que são mais comuns, que vocês podem ver com facilidade, é a posição competitiva no mercado, inovar, né? Ter criatividade, aumentar a produtividade, a eficiência, a qualidade, aplicar de uma maneira mais eficiente recursos, taxa de retorno de investimento, ou seja, aumentar o lucro, aumentar a qualidade, responsabilidade social, satisfazer o cliente,
ser mais competitivo no mercado. Então, são alguns dos objetivos. Então, a gente tem normalmente especificado, né, detalhado quais são os objetivos, como no exemplo anterior, né, objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Os objetivos estratégicos eles estão mais ligados à empresa de uma forma mais global, né, e esses objetivos estratégicos eles têm essa característica mais de longo prazo, ou seja, é esse que demora mais um tempo médio de um ano, né, que é o exercício fiscal. Então, esse objetivo estratégico é de longo prazo. Os objetivos táticos, eles têm uma ligação a cada departamento, como a gente viu, né? Então, normalmente, esses objetivos tendem a ser mais de médio prazo, e de acordo com cada ação que o departamento deve fazer para obter esse objetivo estratégico. Então, eles estão atrelados um ao outro, né? Como a gente viu naquele ciclo, mas cada departamento, né, precisa de fazer, né, precisa fazer de determinadas ações para conseguir atingir o objetivo geral, o global. E os objetivos operacionais, né, são os objetivos que se referem àquela tarefa. Então, características mais detalhadas em relação àquela tarefa. Então, a curto prazo, normalmente a tarefa ela tem um curto prazo a ser feita. Então, são características mais relacionadas a essas atividades ou tarefas a serem desenvolvidas para que sejam atingidas, né, de uma maneira global o sucesso e objetivo estratégico. Então, a administração por objetivos, ela se fundamenta no planejamento estratégico da empresa, né, e nos planos táticos dos seus departamentos e das unidades, como a gente já viu, uma sequência lógica que vai se, se mantendo, né, um ciclo vicioso aí, e o planejamento estratégico, ele é o que fundamenta, ou seja, né, aquela maneira que a organização pretende aplicar uma determinada estratégia para alcançar esse objetivo. Então, é como eu vou fazer para chegar lá, né? Então, tem um objetivo, né, um planejamento, como eu vou me organizar para conseguir pegar o Papaléguas, né? Então, quais são todas as ações que eu vou ter que fazer para conseguir pegar o Papaléguas. E aqui a gente tem um diagrama de Steiner que mostra quais são as principais etapas para fazer um planejamento estratégico. Então, inicialmente, o planejamento estratégico, ele precisa verificar qual que é a finalidade da organização, por que estamos aqui e o que vamos fazer, qual é a minha finalidade, né? Então, a organização tem uma finalidade e essa finalidade ela é direcionada por valores e princípios da organização. E esses valores e princípios é aquilo que faz com que a empresa trabalhe. Então, sem esses valores e princípios, como ética, qualidade, ela não trabalha. Então, ela precisa ter essas premissas que a gente chama, né? Uma finalidade, ter valores e princípios, e é extremamente importante que ela faça uma avaliação das oportunidades, ameaças externas, quais são os pontos fortes dela, quais são os pontos fracos, e a partir desse contexto, de todas essas premissas, ela consegue construir seu planejamento estratégico, consegue começar a construir o planejamento estratégico. Então, minha organização tem uma finalidade, tem valores e princípios, e essa avaliação de oportunidades e ameaças é extremamente importante. Por exemplo, nesse momento a gente vive a pandemia, muitas vezes o que é uma oportunidade, uma ameaça, enfim, alguma coisa que está afetando muito uma organização, é uma oportunidade para determinadas organizações. Vamos pensar nesses totens de álcool gel. Foi uma oportunidade que surgiu, né, para algumas empresas que estão fazendo esse totem, ou também, né, o próprio álcool gel, foi uma oportunidade. Então, verificando, né, que determinado, de acordo com o contexto histórico, como a gente viu, né, essa teoria surgiu através do contexto histórico, nosso planejamento e nossas atividades, elas devem ser permeadas e avaliadas de acordo com as situações que a gente está vivendo. Então, verificar
como estamos, para onde vamos, quais são as ameaças, oportunidades, o que a gente tem de fraco, o que a gente tem de forte, o que a gente precisa melhorar, e a partir disso a gente consegue traçar nosso planejamento estratégico. Então, para fazer esse estudo do planejamento estratégico, as primeiras bases são essas. A partir disso é feito o planejamento estratégico, onde a gente vai remeter a pensar novamente qual é a missão, qual é a entrega, qual o que eu desejo entregar, por que eu existo, né, como empresa. Então, a missão da empresa, quais são os objetivos que ela quer ao longo prazo e quais são as políticas básicas que ela precisa para fazer. Então, pode ver que essas políticas básicas estão extremamente atreladas aos princípios e valores da organização. Né? Então, a partir de tudo isso, são construídos os objetivos. Passando disso no planejamento tático, né, onde eu faço programas de médio prazo, onde eu verifico dentro nos departamentos, né, a partir do objetivo geral a ser atingido, o que cada departamento pode fazer para ajudar a atingir o objetivo geral, passando para o operacional, né, que é o curto prazo, onde tem metas de procedimentos. Então, eu vou aplicar procedimentos, verificar se esses procedimentos realmente vão dar certo. Obviamente, eu preciso pensar em planos, né, organizar, implementar os planos para que isso tudo funcione, reavaliar todos esses planos, né, todas as ações feitas e verificar se isso realmente vai ser viável ou não. Então, esse é um diagrama, né, que dá uma noção das principais etapas do planejamento estratégico. E então esse é um modelo estratégico de Steinberg. Né? E aí aqui que a gente tem, né, que é a base do planejamento estratégico, é fazer essa avaliação, né, dos objetivos organizacionais, analisando externamente o ambiente e internamente o ambiente. Então, o que temos na empresa e o que tem no ambiente, né? E através dessas duas coisas, o que podemos fazer, né? Quais são as alternativas para que a gente consiga fazer os nossos objetivos acontecer. Então, essa é a base do planejamento estratégico. Então, aqui a gente tem um exemplo de como seria um planejamento estratégico, um exemplo pessoal, né? De uma pessoa que gostaria de melhorar a forma física, enfim. Então, vamos pensar aqui, né? Estrategicamente aqui coloquei os termos e quais são as definições e exemplos para facilitar um pouquinho para a vida de vocês e melhorar o entendimento. Então, missão, o que é uma missão? É um propósito, né? Então, tem que estar alinhado com os stakeholders. E quem é o stakeholder? Os principais envolvidos no processo. Nesse caso aqui, a missão, né, da pessoa, o propósito que ela tem é conservar-se saudável em boa forma. Então, essa é a missão dessa pessoa. E a visão ou o plano estratégico dela, né? A visão ou seja, o que é isso, né? É o que ela quer ter no futuro. Então, visão é o que eu quero ser no futuro, aquilo que eu aspiro em conseguir. Né? Futuramente eu quero estar assim. Então, essa visão, né, ou planejamento estratégico, um exemplo pessoal é que ela quer correr uma maratona de Londres, né? Então, eu preciso me conservar saudável para conseguir correr a maratona. E a meta, né? A meta é um alvo, um objetivo. Então, a meta estabelecida aqui é perder peso e tonificar os músculos. Beleza, mas eu tenho um objetivo, né? Então, como que é o objetivo? O objetivo é quantificar se é possível, né? Se é possível, né? Ou se a gente consegue especificar mais a respeito dessa meta. Então, qual que é o objetivo, né? A minha meta é perder peso, mas objetivamente, quanto é que eu quero de peso ser perdido? Eu quero perder 5 quilos até dia 1º de setembro, para correr a maratona no próximo ano. Então, esse é o objetivo. Então, e aí, capacidade estratégica. Então, aqui a gente consegue pensar qual que os recursos, as atividades, processos, né? Alguns serão exclusivos, que darão uma vantagem competitiva, né? Então, o que vai me dar uma vantagem para conseguir chegar nesse meu objetivo de perder os 5 quilos e
conseguir, né, obter lá minha visão, meu planejamento estratégico. Então, essa vantagem competitiva é que eu tenho uma academia próxima de mim, né? E uma dieta que vai ser bem sucedida. Mas e estratégia em específico, né? São as orientações a longo prazo. Então, as minhas estratégias, quais são as ações que eu vou fazer? Então, eu vou me exercitar regularmente, eu vou competir numa maratona mais perto da minha região aqui, e eu vou manter uma dieta adequada. Então, essas são as ações que eu vou fazer para conseguir obter, obter o objetivo e a minha visão. E a gente tem um modelo de negócio, né? Um modelo de negócio, né? O modo como os produtos e serviços eles vão fluir entre as partes participantes. Então, qual que vai ser meu modelo, né? Eu vou me associar a uma rede de colaboradores e participar de um grupo de corrida, por exemplo. E depois eu vou fazer um controle, né? Eu vou monitorar, então, as minhas etapas, quais as ações que eu fiz, né? Então, as ações que eu fiz para avaliar essa eficiência dessas estratégias, como é que eu vou modificar essas ações se necessário. Então, aqui um exemplo é, eu vou controlar meu peso corporal, quantos quilômetros e o tempo que eu consigo correr, né? Qual que é o meu progresso, se eu estou indo bem ou não. Eu vou evitar uma determinada ação que eu estou fazendo, que eu estou comendo alguma coisa que não é legal, ou ainda estou tomando refrigerante. E também pensar em outras estratégias e ações que podem ser realizadas. Então, aqui é um modelo interessante. Falando em modelo interessante, a gente tem modelos de gestão. Então, a partir da administração por objetivos, eu tenho alguns modelos que eu posso seguir para conseguir fazer essa gestão. Mas, a princípio, o que seria gestão, né? Gestão, princípio, é o ato de gerir ou administrar. Beleza, mas o que é administrar, né? Administrar é você gerenciar os recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Então, você busca gerenciar, né? São ações que você busca para direcionar, né? E obter sucesso usando recursos financeiros, humanos e tecnológicos. E o que é organizacional? Organizacional é um grupo de indivíduos que se associam a algum local com um objetivo comum. Então, isso é gestão organizacional. Gerenciar recursos financeiros, humanos e tecnológicos em um grupo de indivíduos. E essa gestão organizacional, ela tem diversas áreas, né? Então, vocês podem verificar que existem várias funções e especializações. Então, gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão de projetos, processos, gestão comercial, qualidade, tecnologia e estoque. Esses são alguns exemplos. Então, tem diversos segmentos de gestão. E essa gestão, né? Gestão, gerenciar recursos financeiros e humanos e tecnológicos dentro de cada uma dessas especializações, né? Mas a diferença de um gestor para um administrador. A diferença de um gestor para um administrador é que o gestor ele é responsável por gerir, administrar, né? Os recursos financeiros, enfim, equipamentos e as pessoas dentro de um determinado setor. Por exemplo, gestor de estoques, ele sabe tudo daquela parte de estoques. Já um administrador, ele tende a ser mais generalista. Ele tende a fazer aquele planejamento estratégico, não só o gestor está mais vinculado ao plano tático, né? O administrador está mais vinculado ao controle total da empresa como dentro do planejamento estratégico, né? Então, ele é mais generalista. E a gente falou dos modelos que podem ajudar a gerir a organização, né? Existem diversas formas, diversos modelos. O que significa modelo, né? É um molde, né? Pensem que é um molde, uma forma como pode ajudar a organização a administrar os recursos. Então, é um exemplo já existente, né? Que a gente pode usar para realizar modificações necessárias de acordo com cada organização, né? Teoria da contingência. Não existe um modelo ideal, né? Sim, aquele que é mais conveniente para a empresa naquele momento. Então, alguns modelos, né, que a gente pode encontrar é gestão estratégica, onde o que é essa gestão estratégica? Já pressupõe que é um trabalho constante de diagnosticar oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, né? A gente acabou de ver isso aqui, né?
que é necessário verificar o que está acontecendo internamente e externamente para conseguir alcançar nossos resultados. Então, aqui, essa gestão estratégica busca reduzir incerteza e alcançar melhores resultados. Gestão participativa é aquela que foca mais nas pessoas e dá mais espaço, mais voz para as pessoas, para que seja possível tomar decisões. Então, tem uma participação aí das pessoas para tomada de decisão. Gestão do conhecimento, né? Gestão do conhecimento é fazer com que o conhecimento disponível dentro da empresa circule dentro da empresa, né? Não é só, o conhecimento é geral, não é só de uma pessoa. Então, o desempenho é melhorado na medida em que as pessoas conhecem um pouco de tudo dentro da organização. A gente tem a gestão da cadeia de suprimentos, né? O modelo de gestão de cadeia de suprimentos. Então, controla mais os fluxos de informação dos materiais, desde a hora que é concebido, né? Daquela hora que é pensado como é feito, os materiais que são utilizados até a parte de descarte, reciclagem e retorno para a organização e para o meio ambiente. Então, esses modelos de gestão mais baseados nos resultados e materiais utilizados. Gestão da informação é mais relacionado com essa parte, né, de segurança das redes sociais, sistemas informacionais, né, banco de dados. Isso está muito vinculado também à gestão 4.0, né, que também é um modelo de gestão novo, né, e que é muito utilizado em grandes empresas, né. Existe essa perspectiva e também interesse em melhorar as organizações através da gestão 4.0, que é interligar todos os sistemas da organização para otimizar os processos. Gestão da inovação, né? Então, a busca para fomentar novas ideias dentro da organização, em fazer a companhia crescer. E acredito que vocês já devem ter ouvido falar também da gestão da qualidade total, que se chama TQM. Então, muito da gestão da qualidade total está vinculada com a ISO 9001. Então, os princípios do TQM tá bem semelhante à ISO 9001 e normalmente as empresas, para garantir essa gestão de qualidade, acabam utilizando a ISO 9001 também, onde a busca é sempre controlar processos, né, e ter melhoria contínua. E também tem um outro modelo de gestão que se chama MEG, né? Também busca melhoria contínua, mas através de segmentos, segmentos um pouquinho, né, diferentes. Aí envolve os clientes, as pessoas, estratégias, os planos, essa questão mais de liderança, de como a sociedade interage também. Então busca desenvolver parcerias, o aprendizado organizacional, cultura, né? Liderança, pensamento de que tudo é um sistema e isso vai gerar um valor, né, para a organização, onde vai estar em melhoria contínua. E a partir de todos esses modelos e de tudo que a gente viu até agora, né, a administração por objetivos, ela visa, né, integrar as pessoas para que elas auxiliem na busca de soluções e também de retribuição, né, de objetivos pessoais e vincular com os objetivos organizacionais. Então, essa vinculação, né, desses modelos, né, objetivos individuais com organizacionais, busca também fazer com que a gente tenha mais controles, né, e esses controles a gente vai ver algumas ferramentas utilizadas, né, algumas vezes a gente vai estar verificando em determinadas ocasiões da disciplina algumas palavrinhas que estão relacionadas aqui. Então, a gente tem algumas ferramentas e modelos, né? Além dos modelos, a gente tem algumas ferramentas. Para quê? Para ajudar, né, na busca de um planejamento, na busca da organização, na busca do controle dos processos. Então, aqui a gente tem umas ferramentas que são relacionadas à qualidade, né? A qualidade e a controle, né? Então, umas ferramentas, né, de controle, por exemplo, né, a carta de controle, o histograma, onde eu vejo diferenças gráficas em relação ao que está acontecendo, né, diagrama de Pareto, de dispersão, o que está
né, gráficos, né, o negócio, o folha de verificação, né, também. Aqui a gente tem o diagrama de Chikawa, onde eu verifico causa e efeito, né, então ajuda a chegar na causa raiz dos problemas, então eu consigo controlar também. Aí a gente tem diversas, né, outras outras formas de controle, né? Tem o touch time também. Aqui muitas palavras eu acredito que vocês possam ter ouvido falar e outras não. Aqui a gente vai ver com mais frequência são a Pestel e a SWOT, que na sequência a gente já vai estar fazendo no planejamento estratégico, os fluxos de processos, KPI, né? Que o KPI são indicadores, né? Os outros a gente usa de uma maneira mais a PDCA, que vocês vão ver bastante. Então, mas o que é cada um desses, né? Então, vamos lá, o Jidoka, ele tem uma tendência de detectar os problemas, é como se estivesse passando numa esteira, e aí apita tem uma forma automatizada, né? Se deu algum erro, essa esteira vai começar a apitar, então eu já consigo detectar o problema na hora. O just in time, né? O just in time é o tempo, é tudo no momento certo, então todas as coisas devem ser feitas no momento certo. O que é touch time, né? Então é o tempo limite de um produto, um tempo limite que um produto deve ser produzido, né? Sem atrasos. E o que é a Kaizen? Melhoria contínua, né? Então a gente já viu ali que busca melhoria contínua em alguns dos nossos modelos. A gente também tem o Gemba. O que é o Gemba? É tentar identificar o local real de um problema. Então, muitas vezes, o problema chegou lá no final e eu não sei de onde que veio. Então, o Gemba tenta descobrir na hora o local correto onde está acontecendo. Seis Sigma busca o zero defeito. E então também tem essa ferramenta, né, que ajuda a controlar, organizar e controlar. Temos aqui o KPI, que são indicadores, né, que vai processo de controle, fluxograma de processos, né, que ajuda também a saber aonde as coisas estão, para onde elas vão, organizar os processos, né, o ciclo PDCA, que é um ciclo contínuo, o Kanban, que vocês já viram, né, na gestão do tempo, e também vai auxiliar na formulação e verificação mais visual de onde estamos, para onde vamos e como está o processo, né, um controle de produção mais visual, né. O 5S, né, que é uma cultura mais para as organizações, né, uma cultura mais de disciplina, de limpeza, de identificação de problemas, né. O Pestel e o SWOT são duas ferramentas que fazem aquela estruturação que a gente vem buscando agora, né, nessa questão da administração por objetivos. Avaliar o ambiente interno e externo. Então, para que eu faça um planejamento, eu preciso avaliar os pontos internos e externos. Então, para isso, normalmente a gente usa análise Pestel e análise SWOT. Então, na videoaula de planejamento, você vai encontrar muito especificado a respeito de Pestel e SWOT. E também aqui a gente tem o 5W2H. Um pouco dele a gente viu também em gestão do tempo. E o 5W2H ajuda também no planejamento de como são feitas as ações. Então, os 5Ws, né? Porque o 5W2H, né? São 5 Ws e 2 Hs. Então, quem, quando, onde, né? E quanto você vai estar usando para chegar a determinado objetivo. Então, basicamente, a função de um gestor é buscar utilizar essas ferramentas, os modelos existentes, né, aplicar tudo isso de uma melhor forma, buscar utilizar de todas as ferramentas para que possa conseguir atingir os objetivos traçados ali no médio, longo prazo, né, curto, médio e longo prazo. Então, para isso, né, todos esses conceitos de gestão eles estão baseados no planejamento, organização, direção e controle,
onde a gente vai ter os vídeos especificando cada um desses elementos e cada um desses pilares em específico nas próximas aulas, certo? E a gente tem aqui a atividade a ser realizada, que é o fichamento. Então, tem um artigo no Moodle que está anexado lá, e você vai fazer um fichamento de acordo com essa ficha, que também tem um modelo ali no Moodle. Você vai estar especificando algumas coisas, né? O nome do artigo, quais são o nome dos autores, os autores do que? Do artigo, né? Quais as palavras-chave. Obviamente, tem que colocar teu nome, né? Em algum lugar aqui. Qual que é a ideia central, né? Qual que é o objetivo, né? desse trabalho. Então, ele vai ter um objetivo, uma resenha crítica. O que é a resenha crítica? O fechamento é basicamente um resumo daquilo que você entendeu, tá? Então, faça um resumo daquilo que você entendeu a respeito do artigo. E aí, você especifica no final quantas referências. Quantas? Contar, não copiar e colar referências. Eu quero saber a quantidade. Teve 32, teve 2, teve 10, então especificar quantidades, certo? Então, a administração por objetivos é isso.